Olá, meus queridos, tudo bem? Então, hoje vamos dar continuidade ao assunto do livro. Então, peguem o livro de vocês e acompanhem. Vamos falar sobre combustíveis fósseis. Combustíveis, é qualquer, no caso, matéria que, se aquecido, ele vai produzir calor e também, consequentemente, energia. Fósseis, devido a seu tempo para a formação. Diante disso, temos a sua definição. São, por definição, o grupo de recursos naturais disponíveis na natureza, utilizados para a produção de energia por meio de sua queima e oriundos da decomposição de material orgânico ao longo do tempo. Como vocês podem perceber, os combustíveis fósseis eles vão ser decorrente à decomposição dos seres vivos ao longo do tempo. Isso aí não acontece em um ano, em 2 anos, não. São aí necessários milhões de anos, em torno mais ou menos de 65 milhões de anos. Então percebam que ele é um recurso, no caso, natural e esgotável. Logo, temos que ter o cuidado quanto à sua exploração. Vamos agora conhecer alguns recursos? Vamos lá! Diante disso, você pode perceber o petróleo. O petróleo, no caso, foi formado principalmente por restos de pequenos seres marinhos, como animais e vegetais unicelulares, que são aqueles formados por uma única célula. O petróleo é um líquido escuro, que também é chamado de ouro negro, composto por uma mistura complexa de substâncias. As regiões geográficas onde é mais provável encontrar poços de petróleo são regiões costeiras, isso quer dizer próximo ao mar ou até no subsolo existente da crosta marítima. Diante disso, você tem uma imagem onde ocorre aí a exploração do petróleo. O petróleo, após ser explorado, eles vão para a refinaria. Na refinaria acontece o que a gente chama de separação, para a formação do óleo diesel, para a formação da gasolina, do gás de cozinha, entre outros elementos, ok? Então vamos conhecer como ocorre a formação do petróleo? Percebam aí, nessa imagem, de forma simplificada como isso acontece. Vejam que dura milhares de anos, mas a gente vai ver de forma simples. Nessa primeira imagem, como vocês podem visualizar, os seres vivos eles vão se depositando nas camadas aqui, superiores da crosta terrestre. E o que é que vai acontecer? As rochas sedimentares vão compactando esses seres vivos. Com o passar do tempo, esses seres vivos eles sofrerão, no caso, um aumento da pressão e da temperatura ao longo do tempo. E com isso, vai acontecendo transformações químicas, vai acontecendo aí um processo de decomposição, até você perceber a formação do petróleo, onde você consegue visualizar. Diante disso, o petróleo, no caso, ele pode se acumular naquela região ou, no caso, ele pode se deslocar pelas fendas das rochas. O problema do petróleo acontece na sua exploração, caso aconteça algum acidente. Como vocês podem perceber aí nessa primeira imagem, ocorreu um derramamento de petróleo. O petróleo, como não se mistura com a água, ele vai ficar na superfície, vai ficar boiando, vai impedir da luminosidade do sol atravessar a superfície aí da água, fazendo com que os seres que precisam da luz do sol, aqueles seres marinhos, acabem morrendo, principalmente aqueles autótrofos, que são aqueles que produzem seu próprio alimento através da luz do sol, isso quer dizer, através da fotossíntese. Consequentemente, afetando outros animais ali existentes, como você pode ver na imagem 2.
Vamos lá? Além do petróleo, você tem o gás natural. O gás natural ele vai ser encontrado associado ao petróleo. Ele é usado como combustível e na fabricação de plástico. O governo também tem incentivado o uso do gás natural em indústrias para a geração de calor, consequentemente, para a geração de energia elétrica. E também o gás natural ele vai ser utilizado para veículos. Tendo em vista que ele é menos poluente que os derivados do petróleo. Então perceba aí porque existe, no caso, esse incentivo do governo no uso do gás natural, por ser menos poluente. Na imagem vocês podem perceber os gasodutos, onde ocorre o transporte do gás natural. Ok? Vamos lá. Outro combustível fóssil é o carvão mineral. Este combustível foi obtido pela fossilização da madeira e é constituído de uma mistura de substâncias complexas, ricas em carbono. Na imagem você pode perceber uma mina de carvão. Essa exploração ela pode acontecer tanto de forma superficial, como vocês veem aí na imagem, ou também pode acontecer no subsolo. Ele também é importante para a produção de energia elétrica, o carvão mineral. Diante disso, vamos dar continuidade. Como estamos falando aí, da exploração de recursos que encontramos dentro da Terra, vamos ver agora sobre a crosta terrestre. Então, a crosta terrestre sempre estamos interagindo. Percebam que a crosta terrestre é essa primeira camada, a camada no qual nós caminhamos, é a camada onde construímos nossas casas. E também é nela onde vai se encontrar o solo, que por sua vez, o solo é composto basicamente por rochas fragmentadas, matérias orgânicas, seres vivos, minerais, água e ar. Ele se localiza na camada mais superficial da crosta terrestre, assim como eu tinha já falado. Os processos naturais relacionados ao desgaste e à fragmentação das rochas na crosta terrestre são reconhecidos como intemperismo. Então percebam que o intemperismo ele vai ajudar para a formação do solo, que seria a ação da chuva, que seria a ação do sol, do vento, que vai contribuir para a formação do solo. Diante disso, vamos ver aí a ação do intemperismo. Nessa primeira imagem, do lado esquerdo, você percebe a ação do vento, formando aí, vamos supor, essa escultura que foi esculpida pela natureza, que é chamado de Artaça, que é encontrada no Parque Estadual de Vila Velha. Já na segunda imagem, do lado direito, você pode perceber que esse intemperismo, que seria no caso a falta de água, ele esculpiu aí o solo dessa determinada forma. Então o intemperismo ele vai contribuir para a formação do solo. Além disso, percebemos algumas características presentes para, no caso, a formação e a constituição do solo. Uma delas é a cor. A cor do solo é uma das características facilmente observável e pode indicar alguns de seus componentes. Vejam aí embaixo, nessa primeira imagem do lado esquerdo, que temos solos de diversas cores, que essas cores vão representar os elementos que vão estar presentes nesse solo. Vou tomar como exemplo aqui o mais escuro, o solo que a gente conhece como humus, que ele é rico, no caso, em seres vivos, matéria em decomposição, que é adequado, no caso, para a plantação. Outra característica é a textura. A textura do solo está relacionada ao tamanho das partículas. Então, dependendo do solo, as partículas que o constituem serão diferentes. Você pode perceber, assim na imagem também, que a areia e a argila ela tem partículas de tamanhos diferentes. Enquanto a argila tem as partículas pequenas, fazendo com que elas fiquem cada vez mais unidas entre si,
A areia, no caso, suas partículas são maiores, fazendo com que fique mais distante um pouquinho da outra. Que isso vai resultar em uma outra característica que vamos ver agora, que é justamente a porosidade, que é esses espaços existentes entre uma partícula e outra. Então, a isso chamamos de poros. Dependendo como são esses poros, né, vai refletir na permeabilidade, que é a capacidade do solo deixar passar a água. Então vejam que existem solos mais permeáveis e solo menos permeável. Se a gente for comparar um solo argiloso com um solo, no caso, arenoso, o solo argiloso, como suas partículas são menores e eles ficam mais grudadas, dificilmente a água consegue passar. Já no solo arenoso, como suas partículas são maiores, existe um distanciamento maior entre elas, com isso fazendo com que a água consiga passar. Então a permeabilidade no solo arenoso é maior. E aí, temos aí os assuntos estudados que vocês podem encontrar nas páginas 254 a 266. Então, tudo isso que vimos estão presentes nessas páginas. E aí tem também para vocês fazerem em casa as seguintes atividades. Páginas 268 a 270 e 272 a 274. Lembrando, vamos corrigir essas atividades na próxima aula. E aí, para finalizar, deixo uma frase para vocês. Não coloque limite em seus sonhos. Coloque fé. Ok? Até breve.